Seja muito bem-vinda, Beth. A Beth é astróloga e terapeuta sistêmica e veio aqui para contar para a gente hoje sobre um monte de coisa legal, sobre a cabala e sobre o amor nessas visões. Obrigada, eu que agradeço o convite e é uma delícia poder estar recebendo você e todas as pessoas que estão aí nos acompanhando aqui na sala da minha casa. Só não dá para passar o cafezinho e o bolo, né? Mas o resto está aqui, todo carinho e energia. Então, podemos começar pela cabala para falar nessa área, exatamente que é a área do amor, dos relacionamentos. A cabala, ela tem um jeito diferente de olhar para o que a gente conhece como alma gêmea, né? Que assim, desde pequeno a gente ouve falar em alma gêmea. A alma gêmea não existe ou existe, mas assim, é a metade da laranja, é aquela pessoa com quem a gente se sente bem, que tudo flui bonitinho, zen. E, na verdade, não é bem assim. Então, a Kabbalah, ela tem uma visão uma leitura da Torá, da Bíblia, sempre sob um viés de que o que está ali são códigos. Então, como quando Jesus, né, que era um judeu e era cabalista também, né, ele quando fazia os ensinamentos, ele contava as parábolas, né, ele inventava as histórias, porque assim era mais fácil passar a mensagem para as pessoas entenderem. Então é assim que é feita essa leitura da Torá, né, dos 5 livros, né, iniciais da Bíblia, do Pentateuco. Tudo ali não acontece exatamente como é contado, porque tudo tem um subtexto, tem uma leitura por trás de outra. Então, vamos imaginar assim, para contar a historinha da alma gêmea. Quando essa energia, que alguns dão o nome de Deus, não importa o nome que você dê, ou que definição dê, mas assim, é a origem de toda a vida, né? Que os cientistas, inclusive, procuram, né, chegar nessa resposta e continua uma grande interrogação. Então, é o que está por trás dessa interrogação. Então, essa energia, digamos assim, criou todas as coisas e aí criou a vida humana. Quando criou o homem, então nós dizemos assim, criou o primeiro homem, Adam Kadmon, que é o homem primordial, o Adão primordial. Então é assim, tipo, toda a humanidade, toda a possibilidade de humanidade, vamos imaginar em uma pessoa, em um ser que foi criado. Aí a gente pega, por exemplo, aqui, do dedinho aqui, um ponto, este ponto deste homem primordial, se a gente imaginar assim, estamos tirando de lá, nós temos um ponto e este ponto reto. Então, nesse pequeno ponto eu tenho uma face e outra. Isso, então, é uma alma que se divide em duas, é um ponto que se divide em dois. Só que os rostinhos não estão assim. Um olha para um lado e outro olha para o outro, como se fossem, podemos dizer, complementares, não é bem assim, mas são uma única pessoa. E aí tudo bem, então é esse ponto repartido em dois, podemos falar em duas almas, vêm e nascem. Claro, em pessoas diferentes, em corpos diferentes. E qual é o desejo dessas almas? Voltarem a se reunir, crescerem, para voltar, ter condições de voltar para aquele pontinho de onde vieram, só que dessa vez como um círculozinho, sem começo nem fim. Então, todos temos a nossa alma gêmea e ficamos nos procurando. Nessa procura, nós nos relacionamos com outras pessoas, né? E às vezes até encontramos essa alma gêmea, só que como há muitas arestas a serem aparadas,
nem sempre em uma vida ficam juntinhas. E vão embora e retornam. E a cada encontro a ideia é essa, que um aprenda com o outro, aprenda a conviver com as diferenças, a aceitar até chegar nesse equilíbrio, né? Geralmente a gente vê como almas gêmeas, assim, quando se encontram, são pessoas de uma nacionalidade que, por exemplo, tem guerra ou tem diferenças com a outra. Então, tem esses impeditivos, ou impeditivos socioeconômicos, de ideologia, ou quando eu encontro, assim, a outra pessoa está casada e tem uma família, e eu não quero ser o pivô daquela separação. Então, tudo bem, a gente se ama, mas nada acontece. Então, tem essa coisa de uma certa dificuldade, exatamente para que nós trabalhemos, para que seja um relacionamento legal para os dois. Ele vai se fortalecendo nessa batalha diária, né? Nesse dia de aprender a conviver, a aceitar que você é diferente, eu também, o que eu posso mudar e ceder um pouco, o que você pode também mudar e ceder um pouco. Então, esse conceito de alma gêmea, que não é uma coisa assim tão facilzinha, não. A gente tem que trabalhar mesmo. E tudo dentro do conceito da Cabala, que é correção. Independente disso, nós viemos ao mundo para nos corrigirmos, corrigir no sentido de aperfeiçoar. E que a gente vê que tudo converge para esse ensinamento que é de mais de 5.000 anos. E essa visão de alma gêmea é muito interessante, né? Porque é diferente do que as pessoas esperam, das expectativas que as pessoas têm, porque quando eu encontrar minha alma gêmea vai ser tudo perfeito. Pelo contrário, ela vem com as dificuldades, né? Conta um pouco pra gente desse ritual, como é que funciona? Tem um dia durante o ano, que cai no mês, né, de agosto, que é o dia 15 do mês Ave, que ali se celebra uma festa chamada Tu Beave. Então, a história diz assim, que a gente diz que é o dia que nós temos essa fenda ou essa possibilidade maior de nos conectarmos com essa alma gêmea. Mesmo se ela não estiver ao lado, a gente pode sintonizar ou mandar, né, um recadozinho para o universo, né? E então essa energia chega até a pessoa e de alguma forma traz, né, junta essas duas almas. Então, que assim, é um mês particularmente de acontecimentos tristes, né? Na história do povo judeu, porque teve a destruição dos templos, etc. Então, estavam os hebreus ainda sob o jugo, né? Escravos. E assim, nesse dia, era um dia que juntava com a colheita, então saíam para os campos. E aí, nesse dia, o que eles faziam? As moças solteiras, casadoras, então todas elas se vestiam com vestes iguais de linho, que era para não ter diferença entre quem era mais rica, né, que tinha as roupitas, né, Christian Dior, Gucci, etc., né, e a outra que não tinha, comprava, né, ali numa lojinha mais simples. Então, para que não tivesse essa diferença, para que se olhasse realmente para elas como eram, né? E elas desciam, então, o vale, e vinham os rapazes também, que vinham para pegar aquela lenha e tudo mais, para cortar a lenha, e tinha esse encontro. E nesse dia, então, do mês, é o dia que é permitido que se façam casamentos, era naquela época, e agora, assim, a gente diz que é um dia auspicioso para se casar, né? Porque é nesse dia que tem toda essa energia, né? Eu acabei criando um ritual, né? E
que é com essas duas chamas, as duas velas, né? Com mel, com pão, com uma música que é uma música, né? Que a letra dela fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, para trazer essa energia de alegria, de fraternidade, porque no casamento isso é muito importante, a paixão, o tesão, o companheirismo e essa amizade, né? Porque eu quero que você cresça junto comigo também. Enfim, eu acho muito, mesmo para quem está casado, que já está bem ou está bem com seu parceiro, é sempre bom fazer também para dar uma reforçada. O que é bom nunca é demais, né, Lígia? Exato. Não, e outra, não é porque você encontra a alma gêmea que você não precisa mais cuidar dessa relação, né? Pelo contrário. Ele nasceu, né, e foi registrado com o nome de Abrão. E ele se casa com uma mulher chamada Sarai. Diz que ela era muito bonita, assim, bem nascida. Então, eles se casaram, mas ela era estéril. E aquilo era como se fosse... era uma tristeza muito grande, né? As mulheres casavam e tinham que ter família. E ela já tinha ouvido, né, o eterno de Deus, ela e Abrão, que de Abrão viria grande descendência. E ela falava, mas que coisa, eu não posso ter filhos? E como é que vai surgir então essa nação? Então, até por amor a ele, por obediência a Deus, então ela tinha suas servas, né, suas escravas, e ela pega uma delas, que ela achou que era a mais bonita, a mais agradável, e ela pede que ela se deite, que tenha relações permite com o marido dela, porque ela falou, dessa forma ela vai conceber e vem essa, né? Ela achou que estava cumprindo a vontade de Deus assim, né? Então, aí essa escrava engravida e tem filho, e depois que ela tem o filho, assim, ela muda totalmente, ela fica prepotente, começa a criar uma série de problemas entre o casal. E até que, enfim, ela sai de cena e quando Abrão já estava, acho que com quase 100 anos, e a Sarai também, né, já com seus 90 e poucos anos, então Deus vai e faz um milagre com que ela engravide. E ele muda os nomes deles, de Abrão vai para Abraão e de Sarai vai para Sara. E aí entra a parte da numerologia cabalística, criar significado todo, não é só mudar um nome por mudar, né? Enfim, aí é outra história. E aí, então, ela tem o Isaac, né? Nasce o filho Isaac. E é um casal que passa por muitas provas também, né? E nessas provas, na história toda, a gente vai vendo que a cada prova, um melhorava como pessoa, depois era o outro que era posto à prova e também melhorava como pessoa. Então, nesse conceito de que juntos vamos crescendo. E aí, o Isaac, bem, a história, né, do Isaac, ele se casa com a Rebeca, e a história é assim, sai então, né, o Abraão fala, o meu filho precisa casar, está em idade, né? Jovem casadoiro, então ele pega um dos seus servos, aquele que era mais próximo dele, que trabalhava com ele, e ele fala, olha, você vai retornar lá para aquela cidade, né, que é a minha cidade de origem, e quando chegar lá, você vai encontrar uma mulher para se casar com o Isaac. E o servo fala, nossa, mas se não encontrar? E se eu encontrar e ela não quiser vir? Porque ela não conhece, não sabe quem é. Então, aí o servo, né, do Abraão vai junto com os 10 camelos, e com os camelos também levavam caixas com joias, com presentes, enfim, com a comida para o caminho, essas coisas todas. E aquele servo, ele
resolve fazer um combinado com Deus, quando ele já está chegando perto da cidade. Ele vai dizer assim: olha, eu vou ficar perto do poço, porque as moças vêm, né, pegar água no poço, e eu vou ficar perto, sentado, e vou assentar também, né, todos os camelos. E aquela que vier e eu pedir água e ela me der do seu cântaro, e ela também se dispuser a dar água para os 10 camelos, então, Deus, eu vou saber que essa é a escolhida. Então, ele deu uma tarefa meio dificilzinha, né? Mas para Deus nada é impossível. Então, ele fica ali esperando. Nisso, vem vindo a Rebeca. Então, ela enche o cântaro, e aí o servo, né, chega para ela e pede, né, água, que ele está com sede, e ela dá de beber de bom grado, e ela ainda vira para ele e fala assim: olha, eu vou, aqui tem, né, o bebedouro lá para os camelos, eu também vou encher meu cântaro e esvaziar aqui quantas vezes for necessário para que os camelos bebam também. E esses camelos, em número de 10, 10 são as 10 esferas da árvore da vida. Ok, então o Senhor percebe que, claro, então aquela é a moça, aí ele chega e vai agradecer pela gentileza dela. Então ele tira 2 pulseiras de ouro, coloca no pulso dela como agradecimento pela água, dá mais uma outra joia para ela também, e ela vê que não é uma pessoa qualquer, né? E ele fala assim: olha, eu preciso descansar e eu não sei aonde que eu posso ficar na cidade. Ela fala: não, mas você vem lá para casa e tal, e leva-o para a casa, e chegando lá ele acaba se identificando, e o irmão dela, que é o Labão, que é da história seguinte. Então o Labão fala assim: nossa, então nós, né, o seu senhor é nosso parente, etc, etc. E ele então diz qual foi a missão, e que encontrou a Rebeca, e que seria a Rebeca para se casar com Isaac, se a família aceitasse, é óbvio, e eles aceitam. E aí ela retorna com ele. Quando estão chegando já perto, né, de onde morava Abraão com a família e o seu filho Isaac, o Isaac estava na lida com a lavoura, né, e já era meio final de dia, e ele já ia se encaminhar para casa quando ele vê a Rebeca, né? E aí, assim, é amor à primeira vista, né? E aí, ok, era prometida para ele, estava em outra cidade e tal, se encontraram, né? E a outra história seguindo, então, aí casam, e eles têm os filhos, né? E o Jacó, então, também estava em idade de se casar, então já era o neto do Abraão. Ele vai retornar para a cidade da mãe também, né? Que era do avô dele também, dos antepassados dele, para buscar uma moça também para se casar. E quando ele chega lá, ele vê a Raquel. E a Raquel, belíssima, né? Gatinha de tudo também, já se apaixona. E chega, quem é o pai dela? O Labão. Então ela era prima dele, né? E aí ele, então, chega, né, pro pai e fala: então, estou apaixonado pela sua filha, vim e quero me casar com ela, voltar para a terra onde eu moro, para a terra dos meus pais. Aí o Labão olha para ele assim, fala: você não vai levar minha filha tão fácil assim, não. Você, antes de casar com ela, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Quando completar os 7 anos, se o amor continuar, você então se casa com ela, que é a minha filha mais nova.
Falou, ok, beleza. E ele trabalhou 7 anos. Quando chegou o dia do casamento, ele feliz da vida, né? Falou, vou casar, vou voltar lá para minha família, para as minhas terras. Aí o que acontece? A noiva ficava com véu e tudo mais. E quando chega na noite de núpcias, ele vai, recebe a esposa, tem relações sexuais, e no outro dia, de manhã, na claridade do dia, é que ele olha para o rosto dela e fala, ei, cara, me enganaram, não é a Raquel, é a Mia. Era a irmã mais velha. Ele fica possesso, vai falar com o sogro, onde já se viu, O sogro fala, o nosso costume aqui tem que casar primeiro a mais velha, e depois é que vem vindo na escadinha. Então, não poderia casar mesmo, né, com Raquel. E ele fica muito chateado, né, e foi enganado também. Então, aí o sogro diz assim, olha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim, para poder desposar, então, a Raquel. Ele fala, fazer o quê, né? Porque ele amava muito, os dois se amavam muito. Ele falou, eu faço isso. Eu me comprometo a trabalhar mais 7 anos, né? E aí, o sogro, vendo que realmente ele tinha empenhado a palavra, que ia trabalhar mais 7 anos para ele, então, acho que na semana seguinte, tipo assim, ele fala, já pode ficar, né, já pode casar, né? Então, ele fica casado com as duas. E tem até que é um soneto famoso do Camões, mas é famoso que assim, 7 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. E aí continua o soneto contando essa historinha, dizendo então que ele recebeu a outra, né? Por engano, foi enganado, mas foi um outro caso de amor bonito, né? Das histórias da Bíblia. Tem mais o outro da rainha Esther. A Esther, ela era judia, mas ela escondeu a origem dela, porque o povo vivia como escravos, né? Os persas. E tinha o rei, né? O rei que já era casado, e ela morava, então ela era órfã, ela morava com o tio, então eles eram escravos. Mas ela muito recatada, etc., e também de uma beleza maravilhosa. E o rei, ele se chateia por alguma coisa lá com a rainha, e ele simplesmente, né, era o divórcio da época, olha, você não vai ser mais rainha, vai embora e eu vou procurar uma outra rainha. E aí, para encurtar a história, a Esther, ela então vai para o palácio, porque todas as moças que quisessem se candidatar a ser rainhas iam, passavam por um crivo, né, devia ser tipo, né, e aquelas escolhidas então ficaram acho que por um ano, muito tempo sendo preparadas antes que o rei escolhesse. E o rei escolhe a Raquel. A Raquel está entrando aqui na história, hein? A Esther. Sem saber que a Esther era judia, né? E era exatamente dos que estavam submetidos a ele, né? E ao povo dele. Ela esconde. E ele também é apaixonadíssimo por ela. Aí o que acontece? Ela, rainha, mas era assim, as pessoas, mesmo a rainha, só podiam se aproximar do rei quando fossem chamados. Quem ousasse entrar no mesmo aposento que o rei sem ter sido chamado, morria. Era simples assim, né? Ia ser morto, não podia. Então, claro que ela só ia ter com o rei quando ela era convidada, né? E ela se encontrava com esse tio dela, como ele, todo mundo sabia que ele era judeu, ele não podia entrar no palácio, eles combinavam e ele ficava fora do palácio, na entrada, e ela ia até lá, conversar com ele. E
Um desses dias, quando ele estava ali aguardando, né, que a rainha, a sobrinha, viesse para conversar, ele ouve 2 guardas conversando, tramando o assassinato do rei. E ele conta para ela. E aí ela vai e, quando é chamada para estar com o marido, ela conta isso, né? Ela falou, olha, estão tramando, tarará, tarará. E ele fala, nossa, eu fui salvo, né? Então eu quero conhecer este homem e tal, mas o tio dela não queria saber, porque ele falou, ó, eu corro o risco de vida, né? Porque ele não sabe quem sou eu, né? Então faz de conta que ninguém me encontrou, ninguém sabe quem eu sou. Só que essas histórias todas, elas eram escritas, todos os acontecimentos, tipo ata de reunião, né? Então teve a ata da reunião dessa história da tentativa de assassinato do rei. Ficou lá, escrito nos livros. Tinha alguém que trabalhava, tipo assim, um dos ministros do rei, que ele era muito ambicioso. E ele, então, e muito ardiloso, um homem muito malvado, e ele vai se aproximando do rei, vai cada vez mais próximo do rei, fica como o braço direito dele. E ele fala assim, olha, esses escravos aqui, eu posso dar um jeito neles, porque eles estão se insurgindo, etc. O rei fala, faz o que você quiser. E ele decreta, então, que em tal data iriam matar todos, né? Os guardas iriam matar todos os judeus. E a Esther fica sabendo, porque o tio conta, né? Porque ela vivia no palácio, não sabia do que rolava lá fora, né? Ninguém mandava um WhatsApp para ela, coitadinha. Então ela vai e fala assim, como é que eu vou fazer, né, para ajudar? E o tio fala assim, você precisa ajudar. Ela falou, mas se eu for ajudar, eu vou me expor e eu posso ser morta também. E ele fala, mas tudo bem, né? Você é a única esperança que a gente tem. E ela fala, ok, então vocês vão lá, fiquem orando, jejuando, você e todo mundo, toda a galera, porque o rei não me chama faz tempo. E eu vou ter que, né, aparecer sem ser chamada. Você já sabe, se eu não morrer de uma coisa, eu posso morrer de outra. Mas aí ela se arruma toda linda, bela, formosa, passa o dia no spa, se maquia, toda bonitona, e ela vai e entra na sala onde estava o rei. O rei, quando olha, né, ele é apaixonado por ela, e ela era muito, né, uma energia muito boa, ele então aponta o cetro para ela, tipo dizendo assim, você pode vir, pode se aproximar. E ela vem, convida ele e aquele ministro danado para um banquete. Ela falou, quero oferecer um banquete para o meu rei e para o seu ministro principal, amanhã nos meus aposentos. E eles vão para o banquete e ela ainda não fala nada, não pede nada. Mas como tudo transcorre muito bem, ela falou assim, então, amanhã eu vou dar outro banquete. E estão os mesmos 2 convidados. E eles aceitam, claro, né? Então, ela, depois desse segundo banquete, quando ela vai para os aposentos do rei, ele a convida, ela aproveita e joga todo o seu charme e fala, olha, está acontecendo isso, 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 e então vai haver essa matança geral e tal, né? E eu queria interceder por essas pessoas, né? E aí o rei, claro, né, já estava rendido aos pés daquela beleza, então ele concorda, fala, não vai ter, está revogado e tudo mais, mas ele não sabia, e nem ela dedurou que era o ministro que tinha dado a ordem, né? Ele não sabia. E aí acontece que no dia seguinte o rei pede para ver aquelas atas. E quando ele estava relendo as atas, ele releu aquela história de um homem que tinha impedido que ele fosse assassinado. E ele não sabia quem era. Então ele vem se aproximando daquele ministro e ele chega e fala assim, o que merece um homem
que ama tanto seu rei que impede que esse rei sofra algum atentado. E o ministro, achando que ele estava, né, se referindo a si próprio, fala: ele merece tudo, merece que se dê a coroa do rei, que passeie pela rua e todas as pessoas, né, se ajoelhem perante ele, dinheiro, tudo que ele queria para si. Aí o rei falou assim: ai, que ótimo então, porque agora eu vou descobrir quem é o homem e vou dar tudo isso para ele, né? E ele então pergunta para Esther, e a Esther fala: então, é um judeu, é meu tio, eu também sou judia, e o rei se mantém, né? Fala: não, palavra de rei é palavra de rei. E aí é quando ela revela que o ministro é que tinha feito tudo aquilo por trás. E então o ministro cai em desgraça, né? Então, aí dizem, né, na história que realmente foi pela intercessão, né, da rainha Esther que o povo não foi todo massacrado, sobreviveu e vem até hoje, né? Até hoje sobrevive, tem sua nação, um povo forte e tudo mais. Então, assim, tem um monte de historinha legal, né? Maravilhoso, porque essas histórias contam bem esse conceito que você falou da alma gêmea, né? Que não é fácil. Não é, de repente, encontrei a minha metade da laranja, a tampa da panela e pronto, acabou, né? Tem um certo esforço aí, né? Tem dificuldades mesmo. Tem. Agora, se, por exemplo, na astrologia, a gente procura também, porque tem a sinastria, né, na astrologia, que é analisar mapas de duas pessoas, e aí não só em relacionamento afetivo, aí pode ser em sócios, né, abertura de empresa e tal, para ver como é a dinâmica desse relacionamento. E tem um ponto, que é um cálculo, né, um planeta, não tem um corpo no céu, mas é decorrente de um cálculo que se chama vértex. E esse vértex, ele tem muito a ver, nos estudos que eu fui fazendo e fui constatando na prática, tem muito a ver com essa questão da alma gêmea, do encontrar a alma gêmea em relacionamentos assim. O vértex está muito envolvido, o vértex de uma pessoa com o da outra. É muito bonito, assim, tem umas histórias lindas, que aí quando eu fui procurando saber, né, das histórias de amor, né, da humanidade, por exemplo, né, da Wallis Simpson, né, que o rei abdicou da coroa, então pega o mapa de um, o mapa do outro, e eu vejo essa química ali acontecendo, né? É muito interessante. Tem várias formas, né, da gente chegar no mesmo lugar. Porque se um entende o outro, né? Uma sinastria recente que eu fiz, aí um falou assim: então, tá vendo? Agora você sabe por que quando a gente briga, eu me recolho e você fica cutucando, querendo continuar. Espera, porque eu preciso de um tempo, tá vendo? Ela tá falando que eu sou assim, eu tenho que ter um tempo para trabalhar isso dentro de mim, para depois sentar com calma e voltar a conversa para se resolver. E quanto mais você me cutuca, menos tempo eu tenho de olhar para isso e mais irritada eu fico. Então, isso, você conhecer o outro, né, e entender e aceitar, né? Isso que é esse vamos nos corrigindo, né? E Beth, com toda essa experiência que você tem, tanto da vivência dos seus estudos, das coisas que você foi recebendo, né? E tantas pessoas que você já atendeu, já pôde ver essas transformações, me conta, sei lá, a primeira que te ocorre ou no seu processo mesmo, qual uma memória marcante que você tem de onde você encontrou amor? É assim, era um casal, namoravam, né, e se encontraram, e foi assim, intenso, mas só que por um motivo ou outro, enfim, não foi à frente, né, eles romperam. Então ela falou: olha, não dá para continuar assim, porque não é um relacionamento do jeito que eu queria, né,
dos dois estarmos juntos enfrentando as dificuldades. Eu estou vendo a dificuldade, enfrento, mas você foge, né? Então terminaram e ele ficou chateado, ficou com raiva dela, né? E então foi um rompimento que não foi um rompimento tranquilo, né? Pensando bem, né? Nesse sentido. E assim, quase um ano depois, ela então me procura e fala: olha, me incomoda, porque eu sei que eu não vou conseguir seguir em frente, né, para outros relacionamentos se ainda tem essa coisa mal resolvida, né? Ela falou: mas ele não, sabe, me cortou das redes, me bloqueou, etc e tal, enfim. E o que eu posso fazer? E comecei a fazer o alinhamento dela, né, para esse relacionamento específico. E foi tão interessante porque, assim, quando chega na fase final do alinhamento, que já é a parte da cura, né, que como na constelação a gente diz, a gente está terminando, já indo para a imagem de solução final, aparece, né, porque é uma canalização consciente, vem as imagens para mim e eu vejo esse rapaz vindo até ela. E o que acontece ali é uma constelação dos dois, né, dela se despedindo e aí eu vou vendo a modificação no semblante dele, porque realmente quando ele chega estava nessa mesma disposição de, sabe, o que eu estou fazendo aqui, não me chame, não quero saber disso, né? E então é assim, é como me fala, uma coisa entra na outra, né? E foi bonito, isso foi há bem pouco tempo, eu não sei ainda como foi movimentado o campo, né? Não sei se ele a procurou de alguma forma, mas o que importa é que ela ficou muito bem, teve até um sonho nesse dia que ela me relatou no dia seguinte, muito interessante, né? Com casamento, etc. Então ela falou assim: olha, tô limpa, a minha parte então tá feita, né? Precisa de bastante maturidade para entender, né? Que por mais que ela goste, talvez o caminho dela seja outro. Que bacana. Seja outro. E se abrir, né, para isso. E se abrir para receber. Falando, então tá, então vou me limpar, vou preparar aqui para eu receber o que pode me esperar ali na frente, né? Porque nem sempre vem do jeito que a gente quer, né? A gente acha que precisa de uma pessoa assim assado, né? Claro, todo mundo quer, né, alguém que venha no modelito perfeito, mas é até um pouco difícil você se colocar nesse lugar de assim, que venha o que é certo para mim. Primeiro é o amor para consigo próprio. Precisamos nos conhecer e nos aceitar, saber das nossas limitações. Se você não se amar, não tiver a autoestima boa, não souber do seu valor, entra numa relação já num ponto de desequilíbrio, né? Porque eu vou procurar no outro aquilo que eu não tenho, eu quero que ele me dê, ou porque eu sou inferior a essa outra pessoa, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, aí eu vou cedendo. Então, é importante isso. Primeiro, que você esteja inteiro, que você esteja inteira, para chegar até a outra pessoa e esta pessoa também estando na mesma altura sua, também inteira e bem resolvida. Não necessariamente bem resolvido, porque bem resolvido de tudo ninguém né? Senão a gente, né, já tinha virado luz. Mas, assim, nessa mesma disposição, né, eu acho, nessa mesma abertura, né, de que eu sei como eu sou, eu me gosto como eu sou, e aí eu posso, então, gostar de você como você é, sendo diferente de mim. Não é bem uma fórmula, né? Não tem muito um receituário, mas é o começo para tudo, é isso. Eu me conheço, eu me amo e eu estou aqui
aberta para alguém que também esteja disposto a querer se conhecer, a querer crescer comigo, né? E aquilo sempre é o ombro a ombro. Nada daquilo de atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Tem não, atrás dele tem uma sombra. Não tem, você não vê mulher, tem que estar aqui do lado. Ou atrás é mãe e pai, é outra geração, outras coisas, né? Atrás é uma galera, né? Ai, Beth, mas o lugarzinho precisa estar desocupado aqui para essa pessoa, né? E também uma coisa que eu acho assim, interessante dizer, né? Que a alma não tem gênero, nem feminino, nem masculino, tem energia, yin e yang. Então, quando se encontra, não necessariamente um homem e uma mulher. As almas gêmeas podem ser almas gêmeas do mesmo sexo, né? Porque uma tem a energia yin e a outra tem a energia yang, o tal sair do mesmo ponto, né? Então, transcende essa coisa do homem e mulher. Até porque esse corpo é dessa vida, né? A alma é mais velhinha. Muito bom, Beth, muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua abertura em compartilhar essas histórias deliciosas de ouvir, essa sabedoria. É muito bom estar aqui, passar esse tempo dessa conversa com você. Muito obrigada. Eu que te agradeço o convite, que tudo dê certo para vocês, todos que estão vendo. E até para quem escolheu passar pela vida sozinho, né? Tem as pessoas que fazem essas escolhas. Que fique bem consigo mesmo, né? Porque troca esse amor de outra forma. São os religiosos, ou mesmo que não sejam padres ou sacerdotes, mas que realizam este amor de uma outra forma, né? Nessa doação para as outras pessoas. Então, viva o seu amor da melhor forma que você souber.